Penápolis que você vê recebe Fábio Rodrigues de Almeida, empresário. Seja bem-vindo, Fábio. Empresário do ramo farmacêutico, né? Exatamente, Gino. Seja Muito bom bem-vindo. dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Toninho, pelo convite. É um prazer estar aqui e estar falando um pouco mais sobre a minha profissão, né? E agora uma nova, né, que vem vindo aí, que a gente vai estar falando também um pouquinho, que é a profissão de coach. Você é penapolense, né? Sim, nascido e criado aqui na terrinha. Mas está bem aqui perto, né, Fábio? Você Estou tá aqui bem do pertinho, lado, né? estou em Promissão, minha querida Promissão, que eu adotei, né, uma cidade muito próspera e que fui muito bem acolhido lá, já estou há 20 anos lá com a minha farmácia de manipulação e estou muito feliz, mas assim, morando aqui, né, e vou e volto por algumas opções que eu fiz na minha vida aí, algumas escolhas. E essa foi a escolha mesmo da sua vida, né? Você está dentro da área que você gosta de trabalhar, né? Com você certeza. Gosta de fazer, né? Gino, isso é um dom, né, que a gente fala que na hora que a gente está começando a descobrir o que a gente quer fazer da vida, né? Terceiro colegial, o que eu vou fazer? E eu tive um espelho, né, que foram meus avós. Minha avó, ela foi uma das primeiras mulheres farmacêuticas formadas no Brasil. Sei. E meu avô era o prático. Morava né? em Penápolis? Em Penápolis. Fala o nome da Laura vovó. Castilho. A dona Laura Castilho. Foi uma das famílias pioneiras aqui em Penápolis, né? Sei. Família Castilho aí. Aí depois dela, teve mais alguém da família, né, nesse ramo? Na verdade, ela era farmacêutica formada, né? Sei. Mas o prático mesmo era o meu avô, né? Sei. O seu Tacílio da farmácia São Paulo, da Vila Fátima, né? Ele veio de Jatobá e ele era da época daqueles profissionais que atuava mesmo, né? Meu avô gostava muito, salvou muitas vidas, né? Foi um baita exemplo para mim, né? Eu sempre falo assim que ele teve farmácia na época que muitas pessoas ganharam muito dinheiro com farmácia, né? E ele não. A missão dele, o sonho dele sempre foi o quê? Ajudar pessoas. Ele morava no fundo da farmácia e ali ele tinha essa coisa que ele batia no peito quando ele conseguia ajudar alguém, né? Ele tinha essa satisfação, né? Era a grande missão dele. Sempre naquela simplicidade, atendia a qualquer hora, de madrugada, morava no fundo da farmácia. E Esse é um grande exemplo para mim. É o profissional antigo que a gente já perdeu. Quase todos, vamos dizer assim, né? A gente perdeu. E aquele profissional antigo, tinha os médicos também, né? Sim. De antigamente, que trabalhavam mesmo com ética, com amor ao próximo, né? E sabia escutar, né? Escutar o seu paciente, né? A gente fala isso aí. Às vezes, eu como estando ali no balcão da minha farmácia, né? Já há 22 anos de formado, 20 anos de balcão de farmácia, Gino, a gente percebe assim, que às vezes só uma conversa com o teu paciente, né? Que você aprenda a escutar teu paciente, você já traz 60% de cura para ele. Sim. Né? E é isso que eu falo que às vezes, né, tá faltando um pouco, né? Eu acho que o profissional da área da saúde perdeu um pouco esse foco, né, essa linha, né? E a gente que como coach é uma coisa que eu tô pensando. A gente tem que escolher um nicho aí onde trabalhar, né? E é um dos nichos que eu tô pensando em estar trabalhando, atuando, né? Que é nessa área de saúde, tá tentando trabalhar com profissionais e fazendo ele enxergar a importância que é você escutar o teu paciente, você tocar no seu paciente, ter tempo para ele, né? Sei. E o coaching propicia isso, né? O coaching propicia isso. Mas nós vamos falar do coaching daqui a pouco, mais um pouco, né? Com certeza. Agora, como é que você começou aí no ramo de farmacêutico, bioquímico? O que é essa profissão, né? Exatamente. É uma profissão assim que ficou um pouquinho deixada de lado, né? Um pouquinho desvalorizada pela própria cultura da indústria farmacêutica, aquela indústria que você tem que ganhar a qualquer custo, né? E aí se tornou, teve uma época muito da empurroterapia, né? Precisa se vender remédio. E a coisa ficou muito degringolada, né? Uma coisa assim banalizada, né? Esqueceram da saúde, esqueceram do ser humano. Sim. Né? E aí veio, a profissão farmacêutica começou a ser regulamentada
começou a ser exigida em todas as farmácias um profissional farmacêutico como responsável, e isso começou a trazer à tona novamente esse profissional, né, a começar a ser valorizado. Sim. Né? E aí é onde eu fui, né, com esse dom de querer ajudar pessoas, né, que eu peguei um pouco do meu avô, um pouco não, bastante, né, e vendo também ele atuar, eu fui enveredar nessa profissão. Você realmente disse que começou com as pessoas da sua família, né, seu avô, sua avó, mas aqui em Penápolis você começou também numa empresa... Na verdade, eu me formei em farmácia, depois eu me especializei em bioquímica, que é análises clínicas, né, que você trabalha em laboratórios de análises clínicas. Comecei aqui na farmacotécnica, que é a farmácia da Lu, esposa do Dr. Ricardo, ela que foi a minha primeira patroa. Depois fui me enveredar um pouquinho na área de laboratório, o Ivan Samarco me deu essa oportunidade, fiz um pouco de estágio lá, depois toquei o laboratório da Santa Casa durante 1 ano e meio, aí mais ou menos. E aí o Marcos Camilo, da Farmaviva, ele abriu uma farmácia em Promissão e me convidou para ser sócio dele e tocar a farmácia de Promissão. Sim. E aí fomos indo, uma grande parceria, um grande irmão meu, né? Eu falo que eu não ganhei um sócio, né? Eu ganhei um irmão mesmo de vida, uma pessoa que me ensinou tudo, entendeu? Na área de manipulação, tudo que eu sei aí foi graças a ele. E aí eu fui indo e fiquei sozinho lá, ele sozinho aqui, mas parceiro sempre. É uma profissão que exige mútua confiança, né? Tanto da parte do profissional para com o cliente, como o contrário, né? Como vice-versa. Com certeza. Tem que passar muita credibilidade. Tem que ter realmente muita credibilidade e conhecimento. E conhecimento, né? Com certeza. É uma coisa assim, a gente fala que voltar na história, né, no começo, de quando tudo começou o medicamento, né, como era feito esse medicamento. Então, a gente fala que farmácia magistral é feita para o rei, a majestade, né, então você faz específico, você vai no médico, o médico faz o diagnóstico, prescreve a fórmula, ele coloca ali os ativos que ele quer e você vai numa farmácia de manipulação com a dosagem específica para cada pessoa, né. A gente sempre fala, Gino, que não existe no mundo organismo igual ao outro. Nem gêmeos são iguais. Então, é pena que as pessoas talvez não vejam a importância que é uma farmácia de manipulação. Sim. Quão bacana é você dosear o medicamento para você, do teu organismo, de acordo com o metabolismo do teu organismo. Sim. A pessoa que procura o profissional dessa área, ela tem uma esperança, né, ali, embutida, né? Uma esperança muito grande, uma vontade grande de se dar bem naquilo que ela está precisando, né? E é aí que se estreitam essas relações, né? Já está comprovado cientificamente que 40% da eficácia do tratamento é a confiança, é a pessoa acreditar no profissional, em ambos os profissionais, né? Tanto o médico quanto o farmácia, né? O farmacêutico que atende ela, que faz o medicamento dela ou que vende o medicamento para ela, né? Sim. Então, isso, 40% é isso aí. Tanto que existe o efeito placebo, né? Sim. Aquele efeito de comparação, você dá para a pessoa, ela acha que ela está tomando, não está tomando nada. Isso é muito feito para descobrir medicamento, né? Não é feito em nenhuma farmácia nem nada, né? Não se pode fazer isso aí. Agora, na indústria, né, quando eles estão fazendo teste de descoberta do medicamento, ele pega uma população e dá placebo, mas não fala que está dando... Placebo que a gente fala é o comprimido sem medicamento. E dá o outro com medicamento. E vê que tem muitas pessoas que acabam curando com efeito placebo. E aí, nessa história, entra também a sua especialização, né? Que no coaching que você estava falando, vamos voltar a ele agora, eles acabam corroborando um com o outro, né? Sim. Ou não? Sim, acabam com certeza, né? Você trabalhar a autoestima das pessoas, você trabalhar a motivação das pessoas, fazerem ela entender. Com o coach eu tenho a oportunidade de fazer a pessoa descobrir quem ela é, o que ela veio fazer nesse mundo, qual é a missão dela.
né? E as pessoas, elas estão, a gente fala que o mundo está doente, né, Gino? Sim. O mundo está doente, hoje a doença do século é a depressão, a ansiedade, tudo porque as pessoas vivem em qualquer lugar, menos no presente. Sim. Ou elas vivem no futuro, ou elas vivem no passado. Né? Ou no Facebook. Ou no Facebook, né? Que é outra ilusão, né? Um mundo de ilusões, né? Eu falo Exato. Que a ilha da fantasia, né? O mundo da felicidade, né? Ali todo mundo é feliz, né? Todo mundo é legal. E é exatamente isso. Então as pessoas, e a ansiedade, ela é excesso de futuro. E a depressão é excesso de passado. E as pessoas esquecem de viver no presente. E liga o piloto automático e vive sem saber para onde vão, né? sem saber o que fazer. E vai fazendo aquilo que né? A gente fala que é ficar à deriva ali, né? Aonde o mar levar, ela vai. Sim. E aí é onde entra o profissional do coaching. Né? Que ele vai tá fazendo essa pessoa enxergar onde que ela está. Que o único momento que ela tem é o hoje. Né? O futuro não existe, o futuro pertence a Deus. Sim. Então, tudo aquilo que você plantar hoje, o futuro você vai colher. Não tem como você plantar melancia e colher mamão. Sim. Sempre falo isso. Se você plantar, se preocupe no que você está plantando. Porque a colheita vem com certeza, né? Certo. Agora, você está no ramo farmacêutico há 20 anos, você disse, cerca de 20 anos, e no coaching? No coaching eu estou há mais ou menos, vamos dizer assim, que nem 1 ano e meio, mais ou menos. De que forma? Né, 1 ano e meio, fala. Eu me formei recente, tá, em coaching. Mas eu descobri o coaching há 1 ano e meio. Quando eu fui... A gente chama, quando você contrata um profissional coach, você é o coachee dele, né? Sim. E quando eu descobri o profissional coaching, que é uma grande amiga minha, uma grande profissional, foi quem eu me espelhei, quem eu busquei, que é a Marisa Tonello. Sim. E é aqui de Penápolis, né? Uma pessoa maravilhosa, ela foi minha coaching pessoal e também contratei ela na minha empresa para trabalhar com a minha equipe. E foi maravilhoso, né? Minha equipe deslanchou, entendeu, né? Tudo que tem, né? Aquela coisa de você ir só para cumprir tabela, trabalhar, né? Ir ali, ver e receber o teu salário no final do mês, que aquilo não tinha significado nenhum. E quando você coloca significado nessas pessoas, quando você mostra para ela qual é a missão da sua empresa, que é lidar com vidas, é ajudar, levar saúde para essas pessoas, né, escutar um pouquinho mais esse ser humano que está gritando, pedindo socorro. Né, quando você faz seus funcionários entender isso, na verdade seus colaboradores, né, a gente muda um pouquinho essa coisa de funcionário, né, que vem, a gente fala ressignificar, né? Sim. Quando você ressignifica algumas coisas na vida da pessoa, ela começa a trabalhar para algo maior, né? Não só por dinheiro. E o dinheiro vem como consequência. Na verdade, o coaching existe já há um bom tempo, mas ultimamente é que a gente tem ouvido mais falar dele, que ele tem vindo mais à tona, né? Mas no Brasil. No Brasil. Mas eu acho que grandes líderes do passado, aquelas pessoas bem-sucedidas e que levaram muitas pessoas ao sucesso também, eu acho que eles até praticavam o coaching, ainda que involuntariamente, né, Fábio? Com certeza praticavam coaching, sem saber que estavam fazendo isso, né? E na verdade o coaching surgiu nos Estados Unidos e no mundo do tênis, né, do esporte, né, onde a grande sacada foi por que pessoas conseguem abstrair, né, limpar, tirar da mente dele que existe uma grande número de pessoas assistindo ele e ele não consegue evoluir como ele evolui nos treinos, né? Às vezes é um baita de um profissional no treino, na hora que ele vai jogar, a cabeça dele não consegue ficar livre desses pensamentos que boicotam ele, que sabotam ele, né, que não deixam ele jogar. E surgiu no mundo do esporte, né? Interferem, né? Interfere, exatamente. Ou dá branco também. A gente chama, Gino, de crenças limitadoras, né? Aquela crença que é colocada para a gente, começando com os nossos pais, né? Do tipo, e aí nossos pais
religião, dentro da escola, do tipo, vamos colocar uma só, dinheiro é sujo. Menino, não põe a mão nesse dinheiro, que esse dinheiro é sujo. Né? Dinheiro é pecado, ganhar dinheiro é pecado. Né? Então, não estou fazendo apologia nada a você querer, né, ter dinheiro, não é isso. O foco não é esse é apenas um exemplo. Né? Como as pessoas se limitam a crescer, a ter sucesso, né? E Deus falou que ia dar abundância para a gente, né? Então, o dinheiro, se não fosse bom, a gente não precisaria dele, né? A gente fala que o problema não está no dinheiro, está no ser humano. Se o ser humano ele ganha pouco e doa um pouco do que ele ganha, quando ele ganhar mais, o dinheiro só vai potencializar isso. Ele vai ser um baita de um doador, ele vai estar sempre pensando mais nas pessoas. Assim como se ele for avarento, quando ele ganha pouco, quando ele ganhar muito, ele vai ser muito mais avarento. Né? Então a preocupação, existe algumas crenças que limitam a gente. Você não vai conseguir, você é burro, você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, e aquilo fica, né, enraizado. Né? Muitas vezes esse era um coaching negativo que era praticado até pelos nossos antepassados, avós, ou até os pais de antigamente, que acabavam prejudicando. E às vezes por bem próprio, né? Por querer ter sempre o filho debaixo das asas dele, né? Sob a proteção. Então quando você cria um medo num ser humano, né? Você deixa ele sempre perto de você, precisando, né, do pai ou da mãe para estar dando aquele conselho, né? Para aquele empurrãozinho, né? Existe um filme, Gino, que chama Mãos Talentosas, que é um filme verídico de um grande cirurgião pediátrico. E ele é negro, dos Estados Unidos, e ele tinha tudo para dar errado, tudo. Né? Ele era filho de pais separados, a mãe era negra, foi para uma escola de brancos, e a mãe foi a grande coach dele. A mãe incentivava. Quando ele achava que ele não conseguiria, a mãe virava para ele: você vai conseguir, porque você é filho de Deus, porque você tem capacidade, porque Deus está dentro de você. Entendeu? E você pode o que você quiser. Então, é isso que você falou. Nossos pais podem ser um grande coach positivo, como também pode ser um grande coach que boicota o nosso sucesso, né? Exato. Sabota o nosso sucesso, mas inconsciente, né? Impensado. Nenhum pai, eu acho, que é o mal para o seu filho, né? Sim. Então é mais ou menos por aí. Esse filme é bacana, porque ele acaba numa escola, o racismo você sabe como é nos Estados Unidos, né? É muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo, né? E ali ele consegue se tornar um grande cara, um maior pediatra do mundo, cirurgião. Ele é o primeiro cirurgião que faz a separação de gêmeos siameses pelo cérebro. Correto. Entendeu? Então ele explodiu, ele tinha tudo para dar errado. Então isso é o coach, né? É aquela coisa de você tirar essas crenças limitadoras da cabeça da pessoa para que ela possa ter o sucesso que ela almejar, entendeu? Chegar onde ela quiser. Isso é muito bacana. Muito bom. Esse é um assunto que a gente vai longe, né, Vai Fábio? longe. Vai longe. E eu gosto de falar pouco, acho que já deu para perceber, né, Gino? Tá bom. Para quem não sabe, o Fábio, o primeiro coaching dele foi o Otacílio. Exatamente. O Otacílio é figura conhecidíssima aqui, família tradicional de Penápolis, né? Sim. Você tem o sermão do Vinícius também, da Sport TV, Jorge né? Vinícius, é uma né? família bem Célio, sucedida, né? Graças a Deus. E da minha mãe também, que eu não Sua posso mãe, dizer, deixar de falar, né? A minha mãe, ela foi também uma grande coach na minha vida, né? Eu sempre falo isso aí, Gino, que eu não era um cara que gostava de estudar, não. Eu gostava de ajudar. O meu avô, por parte da minha mãe, é o seu Antônio Rodrigues, teve posto também, os antigos conhecem muito, meu avô também foi uma grande figura, um grande exemplo de pessoa, ajudava muita gente também, era impressionante quando eu encontro pessoas hoje e falo que eu era neto do seu Antônio Rodrigues, né? Falo, não acredito, sempre alguém tem uma história para contar que ele ajudou essa pessoa, né? E ninguém sabia de nada, né? E aí ele praticou aquela... que Jesus falava, né? O que é mão direita
faz, a mão esquerda não precisa saber, né? Então, isso foi passando. E eu gostava de pôr a mão na massa. Eu queria trabalhar com meu avô, tanto da farmácia quanto do posto. Eu queria ir para a prática. Eu já era um coach e não sabia, né? Sim. A gente fala que o coach, o que você prega? Tem que ter ação, tem que estar em movimento. Se a pessoa não estiver em movimento, ela não está em processo de coaching, né? Então eu já era e não sabia. Só que eu tinha que estudar. E minha mãe pegava no meu pé, ela está sempre ali, estudava comigo, ela realmente fez ser quem eu sou, né? Eu devo muito à minha mãe. Minha mãe é uma figura até hoje, que é bom nem começar a falar, que eu vou começar a chorar, né? Se emocionar, né? Com certeza. E meu pai também, um exemplo de pessoa honesta, né? Me ensinou o que é ter caráter, né? O que é ser ético. É verdade. Tá bom. Ali você está localizado em Promissão? Em Promissão eu estou na Gentil Moreira, bem no centro, a 50 metros da prefeitura ali, a Gentil Moreira 122. Ótimo. E o profissional de coaching, como é que se faz para contatá-lo? Antes de eu falar um pouco disso aí, como é que faz, eu só queria falar um pouco mais. A gente não pode deixar uma coisa que eu sempre tive comigo, Gino, e a gente estava falando um pouquinho em off, sobre a gratidão, né? Por isso que eu fiz questão de falar de todas essas pessoas que eu falei, que passaram na minha vida e foram exemplo e me deram a oportunidade de ser alguém na vida, né? Eu sou grato a todas essas pessoas. E não poderia deixar de ser grato ao meu mestre, né, que foi onde eu fiz a minha formação em coaching, que foi na Academia Brasileira de Coaching em São José do Rio Preto, né, com o mestre, meu professor Rogério Martins. A gente chama nosso coach, porque é o que você falou, né? O coach está começando a disseminar no Brasil. Nos Estados Unidos já tem há muito tempo. Todo grande executivo tem um coach do seu lado, né? Trabalhando com ele e ajudando a ele ser o sucesso que ele tem, né? Buscar o sucesso que ele tem. E Rogério Martins foi é uma grande pessoa. Me ajudou a descobrir tantas coisas na minha vida, me ajudou a transformar e principalmente a descobrir a minha missão. E a gente fala ele formatou, né, ele tem patenteado esse formato de coach, que é o coach LPC, que a gente chama de coach do ser, né? Então não é só um coach de busca de sucesso, de dinheiro, lá a gente vê isso tudo como consequência de uma transformação de ser, né? De uma busca de quem sou eu, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? E eu tenho um imenso, assim, enorme prazer em falar dele, né? Ainda bem que eu achei, né, que eu cruzei no caminho dessa pessoa, né, e tive essa oportunidade, né? E só tenho gratidão a todas essas pessoas, primeiro a Deus, e não poderia deixar de falar dele, né? Acho que o primeiro passo é esse, né, que você está falando, o descobrir-se internamente, né? É isso aí. É importante, né? Primeiro, para não que tem todas como. as outras coisas venham na sequência. Exatamente. Deus deu o poder da gente mudar só a nossa vida, né? As pessoas ainda insistem em querer mudar vidas alheias, né? Sim. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. E não sabe que ou adaptá-las, né, ao seu modo de pensar e de ver. Exatamente. Né? E não vê que perdem tempo, né? E aí adoecem. Né? Então, o único poder, eu sempre falo isso aí, o único poder que Deus nos deu foi de transformar a nossa vida. Né? Mais ninguém. Né? A jornada é única nessa vida, é nossa, é individual. E quando você se transforma, Gino, você transforma tudo ao seu lado. Todas as pessoas que estão ao seu lado acabam, né? Nossa, e aí vem, eu quero ter essa vida, eu quero ser isso aí. É legal, isso não é inveja, né? Isso é querer ter a mesma coisa. É um espelhar-se, se espelhar, exatamente. Isso é bacana. Você ter um espelho de vida, como o Rogério Martins, para mim é hoje, né? Como um espelho de coaching, né, maravilhoso, um ser humano que tem uma história de vida que daria para ficar aqui
horas e horas contando. Mas é um mestre que eu agradeço muito, tenho muita gratidão por ele. Agora, nós esquecemos de tocar no assunto, e eu estou sabendo que você foi até do conselho, né? Do conselho de farmácia. É engraçado, né? Atrás, né? Você vê como em uma das minhas sessões de coach, né? Eu sendo coach, a pergunta que o coach me fez é sobre as minhas conquistas, né? Sim. E a gente às vezes passa por elas, né? Passa na vida, conquista tanta coisa, né? Mas como a gente está no piloto automático, a gente não para celebrar, né? Para ver, olhar para trás e falar, puxa vida, quanta coisa, né? Quanta coisa você fez, quanto legado você está deixando, que bacana isso. E uma das minhas conquistas foi essa, né? Eu estar no conselho, eu saía daqui de Promissão, pegava o ônibus à noite, passava o dia inteiro no conselho, pegava o ônibus e voltava. Dormia 2 noites no ônibus, tirava o dinheiro do meu bolso, ia por conta própria. Por quê? Porque a minha missão era fazer o profissional de farmácia ser mais reconhecido, né? Deixar alguma coisa, fazer esse profissional, que a sociedade pudesse dar mais valor a esse profissional. Porque hoje as pessoas, quando ficam doentes, o primeiro lugar que ela vai é a farmácia. Ela não vai em outro lugar, né? O primeiro lugar que ela desemboca ali é a farmácia. Se o farmacêutico não estiver bem preparado, souber orientar da melhor forma, né? E ter a destreza de falar, opa, isso não cabe a mim agora. Você procura um médico. Ele, em primeiro lugar, tem que procurar um médico. Ele é o profissional responsável, né? E o conselho foi isso. Eu fui para lá com esse intuito, com esse objetivo, né? Com essa meta, de fazer o farmacêutico se tornar um profissional mais bem assim visto pela sociedade, né? Valorizado pela sociedade. E passei um tempo de 3 a 4 anos indo para lá, me candidatei a conselheiro, fui da comissão de farmácia, consegui levar um dos projetos meu, que era descentralizar as comissões, trazer esse conselho que ficava só lá em São Paulo para o interiorzão nosso, e graças a Deus isso eu consegui. Né? Até ver que a política é igual em todo lugar. Enfim, não basta gostar, só gostar, tem que participar, né, Fábio? Exatamente. Tem que ação, tem que estar em movimento, tem que se atirar. Né? Se você quer um mundo melhor, deixar um mundo melhor para os seus filhos, você tem que fazer alguma coisa, né, Gino? Muito obrigado pela sua visita. Poxa, eu que agradeço o teu convite, foi um prazer conhecê-lo. Ouvi muito falar bem de você, como eu disse em off aqui, né? Meu irmão sempre falou bem de você, meu pai. As pessoas, quando eu fui falar que eu ia vir aqui, né, no seu programa, falaram muito bem. Então, queria te dar o parabéns pela essa pessoa que você é, esse profissional maravilhoso que você é. E foi uma honra estar aqui, né, esse tempo aqui com você, falando um pouquinho mais, né, tendo essa oportunidade de falar da gente e do nosso trabalho. Obrigado. Agora você pode deixar aquele contato que do coaching, né? Que exatamente, é importante. Que é essa nova área aí que eu estou atendendo, né? Começando a atender as pessoas, que nem eu disse para você, né? Para deixar claro, coaching não é terapia, coaching não é aconselhamento e coaching não é consultoria. O coaching é um processo que a gente, através de técnicas, você faz a pessoa enxergar onde ela está, né, e conseguir levar aonde ela quer chegar, aonde ela quer chegar, né? Então a gente faz um acompanhamento, são 10 sessões, né, fechadas, então não é uma coisa que vai se estender por muito tempo, mas eu vou ter que ficar 2 anos pagando, não, né? São 10 sessões, onde dali ela vai voar para o mundo e vai ser quem ela quiser. E aí o meu contato, né, não sei se eu posso deixar aqui, deve, né, isso aí deve? Deve ter. Então tá bom. Meu telefone é o 18 mesmo, né, de Penápolis, 99143-5253. Por enquanto eu ainda não estou estabelecido, né, é muito recente isso, e eu tenho que fazer toda essa transformação, ter um tempo, né, fora da farmácia, da minha empresa, para estar atuando como coach, que é o que eu quero, onde eu quero estar. Aqui em Penápolis, atuando pelo menos 2 dias aí, e os outros 4 dias da semana está na minha farmácia. Ok.
Mas a gente, é só entrar em contato, a gente ajeita, local é o que não vai faltar. Para quem quer ser alguém na vida, em qualquer lugar a gente está, né, transformando vidas aí, né? Quem quer mudar. Exatamente, a gente fala quem é bom em desculpa é péssimo em resultados, então não tem desculpa para querer, né, se transformar. Muito obrigado pela sua presença, Eu Fábio. que agradeço, Sucesso. Gino. Muito obrigado. A nossa edição termina por aqui. Nós contamos com as fontes portal UOL, Terra e TemMais.com. Com o jornal Folha da Região de Araçatuba, o Liberal de Araçatuba, Jornal Diário da Região de São José do Rio Preto, Jornal Diário de Penápolis, Jornal Regional e Jornal Interior.